Hello, hello everyone. Welcome back. This is teacher Anna speaking. And today we are going to talk about articles. What is articles, guys? O que é articles, né? Quase dei a resposta. Eu faço muito isso, meus alunos sabem. Articles, artigos. E o que é isso, artigo, né? A gente olha para isso, é uma aula teórica, uma aula cheia de gramática. Então, se você tiver dúvida, né, vale a pena pesquisar mais a fundo, mas o artigo, né, normalmente ele vem antes de um objeto, por exemplo, quando você ou de uma pessoa. Então, por exemplo, um artigo em português, por exemplo, é o banco. Olha aí, ó, o banco, a loja, os gatos, pode ser no plural, pode ser no singular, certo? Não vou entrar tão a fundo, pessoal, porque aí o português ele é mais denso e tem, né, mais aspectos para a gente analisar. Mas se você souber já disso, já ajuda, porque quando a gente passar agora para o inglês, vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Em inglês, pessoal, tá dividido aqui, ó. A gente tem os artigos indefinidos e os artigos definidos. O que isso significa? Não é tão complexo quanto parece, quanto soa. Os artigos indefinidos, pessoal, tá no nome. É uma indefinição, é quando eu tô falando de um lugar. Olha aí, eu falei de um lugar. Eu não tô falando qual lugar, eu tô falando de um lugar, certo? Então, por exemplo, em inglês seria a place. Eu tô falando, por exemplo, eu posso estar falando de um cachorro, a dog, certo? Ou eu posso estar falando de uma maçã que eu gostei muito, que eu comi em tal lugar. Não tô falando de a maçã X ou Y, uma maçã que eu comi aí, certo? Indefinidamente. Aí eu vou usar an apple. Lembra do an, A-N, pela questão fonética, né? Para a gente não juntar duas vogais tão pertinho e não soar tão difícil de falar. É isso, então os artigos indefinidos são o a e o an, assim, usando o a antes de palavras que começam com consoante e o an usando antes de palavras que começam com vogal. Fechou. Agora, vamos falar então do artigo definido, né? Pode parecer mais simples, porque é um só, que é o the. Inclusive, curiosidade, a palavra the é a palavra mais comum do inglês, ou seja, a gente usa muito. Então vale a pena você prestar bastante atenção aqui. Vamos falar sobre esse the. Pausa para água. Vamos lá, turma. É o seguinte, o the é um artigo definido, não é? Não está escrito ali no título. Ou seja, eu vou falar de alguém, algum lugar ou alguma coisa em específico. Se eu estou falando que é um artigo definidor, que é um artigo definido, é isso. Ou seja, se a gente fosse traduzir isso para o português, seria o garoto, a maçã que eu comi na Grécia, por exemplo, certo? Então, eu estou definindo quem essa pessoa é, eu estou definindo quem esse lugar é. Se você já absorveu o que eu estou falando, facilitou muito a tua vida, porque olha só, aqui ó, a primeira dica nesse primeiro quadrinho, olha só, vou até ler porque isso é interessante. We use the when the speaker and reader or hearer know the thing we are talking about. Então a gente usa o artigo the quando quem fala e quem escuta, olha aí ó, the speaker and the hearer sabem a coisa, o que você está falando, certo? Olha o exemplo bem na frente. Close the door. Eu não estou falando feche uma porta, porque dentro de uma casa tem 10 portas. Se eu falar para você, fecha uma porta, você pode fechar o que você quiser, mas eu estou falando shut the door. E aí, pessoal, lembrem-se que outros aspectos também fazem parte da língua. Eu estou falando close the door, tudo bem, você não sabe que porta é, mas se a gente está conversando, eu estou apontando, né? Close the door. Então, eu estou falando especificamente daqui, eu estou apontando. Feche a porta. Ou seja, quem está falando sabe qual porta é, quem está escutando sabe qual porta é. Done. Entendeu isso aqui, pessoal? Acabou, hein? O resto que eu vou ler aqui, eu vou entrar mais especificamente, dar mais exemplos, mas não foge disso. Vamos continuar, olha só. Quando é a única coisa, né? Ou seja, olha só. We also use the when there's only one of something. Quando só existe uma coisa dela. Por exemplo, a internet.
Não tem uma concorrente da internet, né, gente? Do 5G, do 4G. Existe a internet, ela é única. Existe o Sol. Até onde a gente sabe, só um, né? Então, the sun é óbvio que é definido, porque só existe um Sol. É claro que a gente está falando do próprio. Só existe a internet, certo? Outra situação que a gente usa, pessoal, logo embaixo aqui, ó, são os superlativos, porque lembra que eu falei, se você está assistindo em sequência, o que é muito importante, eu friso isso de uma maneira repetitiva, perdão, inclusive, mas é porque eu me preocupo com isso e com você, com o seu desenvolvimento de forma cronológica. Lá no superlativo eu falo que eu comparo um com todos os outros, não é? Então eu estou definindo uma pessoa, um lugar, uma coisa e comparando esta uma com todas as outras. Então, o superlativo é um clássico exemplo de uso do artigo definido. Eu estou definindo the tallest kid, a criança mais alta, is João. É João. The. Olha o artigo definido. Pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro, assim, eu não vou muito além, aqui embaixo a gente tem várias situações, vários exemplos, vou até tirar o zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor, tem muito exemplo. É claro que isso aqui é uma questão mais de você vir e estudar, mas se você não entendeu, vê de novo aqui, ó, me assiste de novo, você vai cansar um pouquinho de mim, mas é para o seu bem. Aqui, ó, eu estou explicando exatamente a diferença de um para o outro, não foge disso, te prometo. Porém, vou bater nessa tecla quantas vezes for preciso. É uma questão de prática. Quanto mais você pratica, mais você vai ficar, menos você vai ficar pensando, eu uso da ou uso a? Ou não uso nada, né? Óbvio, pessoal, que essas perguntas você vai se respondendo a partir do momento que você começa a praticar. Neste caso, eu indico a escrita. Pratique escrevendo, que você visualize isso melhor, consegue diferenciar cada vez mais. Alright, guys? Espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado dúvida. Se ficou, write it down, escreve, take it to your teacher, and talk about it, okay? Alright, guys, thanks for coming, thanks for watching. I hope you enjoyed this class. And I'll see you next class next time. All right? Bye bye.